botando a hashtag Galber fica, e ele diz o seguinte: eu concordo que o governo é neoliberal, mas pede para ele explicar por que é neoliberal. Bom, Carlos, quando a gente classifica o governo Lula enquanto um governo neoliberal, os governistas, os defensores do governo Lula, leem isso enquanto um ataque, uma agressão ao governo Lula, ou à pessoa do presidente Lula, e não é. Meu papel aqui não é esse, não é fazer uma crítica à pessoa ou uma crítica moralista. Veja, eu faço algumas perguntas retóricas aqui para a gente refletir com muita honestidade. Qual é o nome da concepção econômica que compreende que a iniciativa privada deve ter primazia na gestão da economia em detrimento da intervenção do Estado? Qual é o nome da concepção econômica que compreende o investimento privado enquanto motor principal do desenvolvimento econômico? Qual é o nome da concepção econômica que considera que no interior do orçamento público brasileiro a gente deve instituir uma âncora fiscal para os gastos primários, limitando o orçamento da educação, da saúde, da segurança, da indústria, da seguridade social, das políticas sociais, deixando livre o gasto financeiro do Estado com o serviço da dívida pública? São essas perguntas retóricas e sem nenhum ataque que nos levam a considerar o governo Lula um governo neoliberal. Então, veja, todos nós aqui da esquerda brasileira estivemos juntos nas ruas desde 2016 pelo fim do teto de gastos do Temer. Sim, muito. Toda a esquerda radical, os comunistas, os desenvolvimentistas, todas as figuras-chave da esquerda, o Lula, o Boulos, o Freixo, o Ciro, todas as figuras da esquerda estiveram juntos pedindo o fim do teto de gastos, denunciando o caráter antipopular da regra fiscal que castigava os trabalhadores em nome de favorecer os rentistas, os banqueiros, o parasitismo financista que se sustenta nos juros extraordinariamente grandes brasileiros, sabe? Todos nós estivemos nas ruas. Eu estava conversando esses tempos com um camarada meu, da minha organização, a APR, a Ação Popular Revolucionária, e esse amigo, ele foi para Brasília, na época, protestar contra o teto de gastos e levou borrachada da PM. Na época, ele era do PT. Tá? O que um militante desse deve fazer quando o partido dele ganha a eleição para a presidência da República e institui por vontade própria um novo teto de gastos? Bicho, isso se chama, assim, em última instância, estelionato eleitoral. Cara. Na campanha prometer que não ia ter teto de gastos no governo, instituiu. Da mesma forma, todas essas mesmas pessoas que eu falei passaram anos denunciando as privatizações do governo Bolsonaro e do governo Temer. O Lula, o Ciro, parlamentares do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB. Até que na campanha o Lula passou a campanha inteira falando em reverter a privatização das refinarias entregues pelo governo Bolsonaro, cheio de corrupção. Isso aí é verdadeira ladroeira. Aí tem, de verdade, nessas privatizações. E aí, 2 anos de governo, quantas refinarias foram retomadas? E eu respondo, nenhuma. A única refinaria do Norte segue privatizada. A Lanufual segue privatizada. Isaac Sabá segue privatizada, entre outros. Tá? Não existe nesse governo uma concepção de política econômica que aponte para o aumento substantivo da complexidade produtiva, de um desenvolvimento de um sistema nacional integrado de ciência e tecnologia, de mudança verdadeira da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. Eu falei aqui, o ministro Renan Filho, do governo Lula. O governo Lula disse abertamente, porque a fala do ministro é a fala do governo. Pela primeira vez na história brasileira, isso não aconteceu com o Temer, isso não aconteceu com o Bolsonaro, isso não aconteceu com o Fernando Henrique, isso não aconteceu com o Collor, isso não aconteceu no governo Lula 1 e Dilma 1, e Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Pela primeira vez na história do Brasil, o capital privado vai dirigir o maior número de rodovias e ferrovias do país com dinheiro do BNDES. Eu não sei, assim, eu não quero atacar não, mas isso não é neoliberalismo? Sabe? Qual que é a concepção de política econômica que está em voga no Brasil hoje? Qual que é o projeto que está funcionando no Brasil hoje? Alguns ciristas dizem que o Brasil não tem projeto nacional e esse é o problema. É verdade. Se você pensar sob o ponto de vista de um projeto
de planejamento do Estado, de um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto que pretenda retomar o papel do Estado na economia, que pretenda desenvolver o nosso país, de verdade, realmente não tem projeto nenhum no país. Agora, tem um projeto em voga no país, tem um projeto funcionando, é o projeto fundado pelo PMDB, na época, MDB hoje, pelo governo Temer, que se chama Projeto Ponte para o Futuro. O governo Lula está dando continuidade com mais eficiência política do que o governo Temer ao projeto Ponte para o Futuro. Ontem, um banqueiro, o André Esteves, eu não sei se você viu esse vídeo, fez um vídeo falando que nunca foi tão fácil privatizar no Brasil, debochando quase da esquerda, falando que a gente privatizou a Sabesp, a gente privatizou a Eletrobras, a gente privatizou não sei o que mais, e não teve mobilização popular, que foi fácil privatizar. A gente privatizou e foi fácil, não teve mobilização contra. Ele falou, não teve um cartaz pedindo estatização. Cara, ele tá ali debochando de uma esquerda que morreu. Isso aí é a morte da esquerda. Isso é culpa de quem desmobilizou a esquerda, cara. Quem desmobilizou, desculpa, foi os governos Lula. Isso é ser neoliberal, sabe? Privatizaram a Eletrobras e o governo Lula nem comenta o tema, nem fala sobre retomar, sabe? Outro dado aqui que eu já citei, o Brasil nos últimos 20 anos foi o país que mais abriu o seu mercado de fármacos do mundo inteiro. A turma tá falando aí de emprego, meu irmão. A galera tá falando que é o menor nível de desemprego desde 2012, alguma coisa assim. Cara, o IBGE, desde a reforma trabalhista, então vão defendendo a reforma trabalhista. Desde a reforma trabalhista, o IBGE considera emprego, trabalho autônomo, remoto, intermitente. Então, ótimo, considera trabalhadores informais como empregados, isso aí. O Brasil continua com apenas 1/3 da sua classe trabalhadora no emprego formal. O que cria emprego de verdade é reverter a desindustrialização no Brasil. Criar o complexo industrial da saúde, por exemplo, acabei de falar, nos últimos 20 anos o Brasil foi o país que mais abriu seu mercado de fármacos no mundo inteiro. Cria um complexo industrial da saúde, planejamento, indústria, um programa nacional de emergência de geração de empregos, retoma a atividade industrial, que já correspondeu a 30% do PIB e hoje corresponde a menos de 10%. Em vez disso, o que está acontecendo no governo Lula? Amarra o gasto primário, deixa livre o gasto financeiro, faz o maior pacote de PPPs da história do Brasil, isso com palavras do Haddad, e legitima a ideia de que o problema do Brasil é muito gasto público, sabe? Um cara que me formou, cara, me ajudou na minha formação econômica, ele me ajudou muito, cara, eu vi muita coisa dele, eu li muita coisa dele, o André Roncalha, um economista supostamente desenvolvimentista, ele disse no último Conexão Xangai que tem gente com fixação freudiana em política fiscal. Esse é o desenvolvimentista que me formou a minha visão de economia. Eu fico muito triste ouvindo ele falar isso, de verdade. Fixação freudiana em política fiscal, sendo que é política fiscal que dá emprego, dá saúde, dá economia, dá emprego, dá renda, sabe? Tem hospital caindo aos pedaços e o governo Lula está privatizando esses hospitais. Outra coisa, o governo Temer criou um negócio que chama PPI, não é da Petrobras. Da Petrobras a gente pode falar também, mas não é o da Petrobras. O governo Lula criou o PPI, chamado Programa de Parceria de Investimentos. É um projeto ali que tem como objetivo máximo a desestatização da economia nacional. O governo Lula foi eleito, revogou, né? Não revogou. Manteve e ampliou. Cara, isso não passa pelo Congresso, isso não passa por lugar nenhum, cara. Ele ampliou por vontade própria. Antes, o PPI do Temer, esse projeto, Programa de Parceria de Investimentos, abarcava ali infraestrutura, saneamento, mais alguma coisinha. Agora abarca educação, saúde, presídios, segurança pública. Ele ampliou e botou as piores coisas possíveis, as coisas mais violentamente que mais violentamente vão causar mal para o bem-estar social mais básico, sabe? Então, é disso que está em jogo no Brasil hoje, uma ampliação das privatizações, das PPPs em saúde, em hospital, em escola pública. O governo Lula recentemente abriu um chamado para municípios que estariam interessados em privatizar creche, recentemente, sabe? Em nome do BNDES. E a gente que é progressista aqui, trabalhista, comunista, o que for, a gente sabe que o BNDES tem um papel muito importante em ser uma catapulta no desenvolvimento econômico e industrial do Brasil e deve financiar
grandes obras de infraestrutura, por exemplo. O PAC hoje é majoritariamente investimento privado, cara. E aí eu falei do PP e da Petrobras, é um outro exemplo de 1000 que o governo tirou, botou uma máscara ali, botou um pior no lugar. Então, olha, é tudo muito, muito decepcionante. Assim, decepcionante não, porque eu estava esperando já, mas é muito triste o que está rolando no Brasil, um aprofundamento radical do neoliberalismo e um aprofundamento da posição dependente e subordinada do Brasil na divisão internacional do trabalho. É isso que está em jogo hoje no Brasil.